Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Cultura, Linguagens e Tecnologias da Informação. Na aula de hoje, dando sequência à abordagem das linguagens de programação, nós abordaremos a segunda tipologia em que as linguagens de programação são classificadas. Na aula passada, nós falamos sobre a tipologia quanto aos níveis de abstração, e hoje nós falaremos da tipologia quanto aos tipos de execução. Então vamos lá. Bom, quanto aos tipos de execução, uma linguagem de programação pode ser classificada em compilada, interpretada ou híbrida. Então vamos entender cada uma delas. Bom, uma linguagem de programação pode ser dita também como compilada ou interpretada. Como eu falei para vocês, existem 3 métodos de implementação possíveis para uma linguagem de programação. O método de implementação é a forma como o código escrito em uma linguagem de programação é convertido para um formato executável. Então, quem transforma o código escrito em linguagem de programação em software é outro software, equivalente a um programa que gera novos programas para computadores. Então, os diferentes tipos de software que fazem isso são chamados de implementadores. Eles implementam uma linguagem de programação no sentido de torná-la utilizável para que programadores possam escrever e gerar programas com ela. Bom, então vamos entender cada um desses métodos de implementação. O primeiro deles é a compilação. Os programas eles podem ser traduzidos para códigos de máquina e depois executados diretamente pelo computador. Esse método é chamado de implementação baseada em compilação, com a vantagem de ter uma execução de programas muito rápida, uma vez que o processo de tradução esteja completo. Um compilador é um software que compila o código para um formato executável. Ou seja, o compilador é um programa que vai traduzir o código escrito em linguagem de programação para um código de máquina capaz de ser executado pela máquina. Então, ele vai traduzir esses códigos escritos em linguagem de programação para um código executável para ser executado pela máquina, pelo computador. Então, a maioria das linguagens elas usam implementações de implementações de compilação, uma vez que esse método é o mais rápido. A linguagem C e a linguagem C++ são exemplos de linguagens compiladas. Bom, outro método de implementação é o da interpretação. Esse método é chamado de interpretação pura e representa o oposto da compilação. Os programas escritos em linguagem de programação são interpretados diretamente por outro software chamado de interpretador. Não existe etapa da tradução. O interpretador ele age como uma máquina virtual, pois é simulado em software, para a linguagem de programação. Esse método tem vantagem de depuração do código-fonte, que significa rastrear algum erro dentro do fluxo do programa até a exata linha em que ele acontece. Por outro lado, possui desvantagens como necessitar de mais espaço e possui maior tempo de execução quando comparado ao método de compilação. O PHP e o JavaScript, são exemplos de linguagens que são puramente interpretadas. Então, gente, o método de interpretação ele consiste no seguinte: ao invés de você ter um compilador que vai traduzir todo aquele código escrito em linguagem de programação e depois de traduzir, ele vai executar, transformando em linguagem de comandos executáveis para depois ser executado na máquina, em vez dele traduzir para depois executar, o processo de interpretação pura consiste também na existência de um software, só que esse programa ele vai interpretar, ele não vai traduzir, ele vai interpretar o código escrito em linguagem de programação para um comando executável a ser feito pela máquina imediatamente. Então não existe essa etapa da tradução.
o código ele é interpretado diretamente pelo software interpretador, né, em comando executável a ser realizado aí pela máquina. Beleza? Então essa é a diferença do processo de compilação. E o terceiro método de implementação é o híbrido, que representa o meio termo entre os compiladores e os interpretadores. Ele traduz os programas em linguagem de alto nível para uma linguagem intermediária que é projetada para facilitar a interpretação. Naturalmente, os métodos híbridos são mais rápidos do que a interpretação pura. Perl, por exemplo, é um exemplo de linguagem que usa um sistema híbrido. As primeiras implementações da linguagem Java também eram todas híbridas. Antigamente, as primeiras implementações de Java, um programa escrito nessa linguagem, ele era primeiro compilado, ou seja, traduzido para um formato intermediário que era chamado de bytecode. E depois ele era interpretado pela JVM, que é a Java Virtual Machine, a máquina virtual Java, né? E esse formato intermediário, bytecode, ele era interpretado pela JVM em formato de máquina, em comandos executáveis a serem executados pela máquina, beleza? Então, nesse processo híbrido, primeiro você tem uma tradução do programa em linguagem de alto nível para um formato intermediário, e depois você tem uma interpretação dessa linguagem intermediária para comandos de máquina, né, a serem executados aí diretamente pela máquina, beleza? Então, o seu formato intermediário, no caso das primeiras implementações Java, o bytecode ele fornecia uma portabilidade para qualquer máquina que tivesse o interpretador de bytecode e o sistema de tempo de execução associado. Juntos, eles são chamados de máquina virtual Java. Existem atualmente sistemas que traduzem o bytecode para código de máquina de forma a possibilitar uma execução mais rápida, eliminando assim a interpretação de uma implementação Java, né? Então, atualmente, os sistemas que traduzem o bytecode para o código de máquina, né, eles possuem uma execução mais rápida que elimina a interpretação aí de uma implementação de um programa construído com a linguagem Java, tá? Então, essas são as modificações que ocorreram dentro da linguagem Java atualmente, aí, tendo Java como linguagem híbrida, beleza? Bom, gente, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já peço que você deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de uma playlist de um curso que estamos divulgando aqui no canal. Vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você possa assistir as demais aulas dessa playlist de acordo com a sequência lógica, ok? Também peço para que você compartilhe esse curso nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Ajude a gente a divulgar esse projeto e conseguir aí o maior número de seguidores e apoiadores possível, beleza? Então, me despeço por aqui. Vejo vocês, então, em uma próxima aula aqui para o nosso curso. Um forte abraço e até lá!